Aleluia. Abre a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11. Você que está em casa pode abrir conosco. Me lembrei das reuniões que a gente fazia em sexta tarde, lá no sul. 3 da tarde, a gente fazia uma reunião. Depois 19 horas de novo. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entenderam que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém? Diga comigo: o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Vida pela fé é viver crendo no poder de Deus. Pode baixar um pouquinho meu retorno. Crendo no poder de Deus. Sabe, essa passagem das Escrituras fala sobre fé. Convicção, certeza de fatos que não se veem. Quem sabe você vê aqui nessa tarde e você não contemplou ainda o milagre que você precisa ou que veio buscar. Mas pela fé nós podemos tomar posse desse milagre. Nós vemos que o universo, os antigos obtiveram um bom testemunho, porque viveram pela fé. O universo foi formado pela palavra de Deus. Isso quer dizer que quando eu lanço a minha fé, quando eu creio em Jesus, eu coloco a fé na palavra de Deus como vida para mim, para a minha vida, eu começo a entender que a minha vida não é mais minha, mas que eu fui entregue para alguém que tem poder para mudar a minha história. Quantas coisas acontecem, a gente nem sabe como acontece. Não é assim? Alguém já recebeu alguma coisa, aconteceu algo na tua vida e depois você ficou pensando, como que aconteceu isso? A vida pela fé é dessa forma. E Hebreus capítulo 11 nos faz um relato de pessoas que viveram uma vida pela fé. E nos servem como grande nuvem de testemunhas. Abraão, o pai da fé. Deus pede o filho da promessa para ele. E pela fé, ele obedece a Deus. Nós que vivemos pela fé, muitas vezes Deus nos pede algumas coisas. Nos pede para renunciar muitas coisas. E muitas vezes nós não entendemos. Mas se nós crermos, nós veremos a glória de Deus, como ministrei no domingo. Domingo eu falei sobre sonhos sepultados. Sonhos que já estavam mortos em corações, mas que Deus estava ressuscitando. E sabe, eu queria conversar um pouquinho com você sobre fé hoje à tarde. Porque nós precisamos de fé para viver. Romanos 1,17 diz: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse viver pela fé precisa ser um meio e condição de vida. Mas quantas vezes nós decidimos algo pela fé e depois voltamos atrás? Eu recebo algo de Deus pela fé e dias depois eu volto atrás e começo a ser o mesmo de novo. Porque nós estamos abandonando aquilo que nós cremos. Experiências com Deus, quantos tiveram aqui uma experiência com Deus? Mas você não pode ter essa experiência com Deus só como
como se fosse um troféu que você coloca na sala. Ah, no ano de 2005 eu tive uma experiência com Deus e foi uma bênção. E hoje como é que você está? Ah, eu vivia pela fé e hoje? Você está entendendo? Esse viver pela fé precisa ser um meio e condição de vida. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos precisa ser com fé. Inclusive diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente murmurando o dia inteiro e que acha que está agradando a Deus. Se não se arrepender, está perdido. Sabe, eu vi o Sérgio falando sobre a Moab, sobre seja fiel, seja fiel, seja fiel. Nós estamos aqui dando um conselho para você. Você está entendendo? Nós estamos aqui, nós precisamos ensinar a Bíblia, precisamos ensinar a palavra de Deus. Mas quer ser abençoado, seja fiel, pela fé. Todo passo que a gente dá é pela fé. Mas muitas vezes eu só quero a promessa, eu só quero a bênção. Mas eu não quero obedecer. Muitas vezes a gente olha para algumas coisas, para algumas pessoas até, e diz, nossa, como é abençoado. Olha só o que ele tem, mas vai ver o caminho que ele trilhou. Você está entendendo? Muitas vezes a gente só quer, ah, Senhor, eu preciso de um milagre. Quantos precisam de um milagre aqui? Eu preciso. Mas o milagre não é suficiente, eu preciso da bênção. O milagre é temporal. Eu já vi muitas pessoas serem curadas em cruzadas incríveis, curas incríveis. Eu lembro de uma cruzada que nós fizemos, inclusive foi um retiro missionário que a gente fez em Abaiara, não, outra cidade depois de Nova Olinda, Altaneira, acho que é Altaneira. Eu lembro que na noite da cruzada, eu estava ministrando, falando sobre milagres, e tinha alguém lá atrás, de uma outra religião, se eu posso dizer. Tinha até uma vestimenta. E aí rindo, isso é tudo mentira que ele está falando. E eu falando ali pela fé, ó, Deus vai curar você, vai tirar caroço hoje. Deus vai restaurar a tua vida. E ela ria tão alto, que foram lá na frente me contar ainda. Pastor, tem alguém rindo do senhor lá atrás. Os caras, que legal, me deu mais fé agora. Mas sabe o que aconteceu? No momento de eu orar por cura, eu disse, coloca a mão na tua enfermidade. Ela tinha um enorme caroço na barriga. Coloca a mão na tua enfermidade, nós vamos orar. Quando oramos, aquela pessoa que ria, começou a chorar, porque a mão dela foi empurrando aquele caroço e sumiu na barriga dela, e ela foi curada. É Jesus que faz, pode aplaudir Ele. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós vamos ser confrontados com a nossa fé. Muitas pessoas vão dizer, não é desse jeito. Eu não estou falando de fanatismo, mas eu não estou falando de ser religioso, eu estou falando de crer na palavra. Se eu creio na palavra, eu confesso a palavra. O universo foi formado pela palavra. E quando eu confesso a palavra de Deus, eu estou repetindo o que Deus me disse. Se Ele disse que eu tudo posso naquele que me fortalece, eu posso. Se eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu sou. E ponto final. Eu gosto de Jesus, que Jesus quando chega chegando. Né? Quando a gente está num desafio, Ele chega chegando e diz assim, ó, filho, para mim. Às vezes, mano, é o nosso irmão mais velho. Então nós estamos aqui nessa tarde, enfrentando toda essa situação, sendo pressionados, sendo intimidados. Uma das coisas que o inimigo quer fazer nesses dias, não é só colocar medo, ele quer te intimidar. Porque depois do medo ele vem uma intimidação. Ele começa a te ameaçar. Você começa a acreditar porque tem medo.
Mas quando você tem o autor da vida dentro de você, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade, aquele que venceu a morte, aquele que me deu vida, não tem para ninguém, não tem inferno, não tem macumba, não tem mentira, não tem simpatia que vai impedir o propósito de Deus na tua vida. Porque Ele é poderoso. E a Bíblia diz, Salmos 91, praga nenhum vai chegar na tua casa. Mas isso é viver pela fé. Meio e condição de vida. Diga assim comigo: viver pela fé é uma atitude de total confiança e dependência em Deus. Deus disse, está dito. Então, tem experiências sobrenaturais que a gente vive quando vive pela fé. Quantos aqui precisam de um milagre hoje aqui? Deus tem um milagre para entregar para você. Mas Ele quer entregar mais para você. Ele quer que você testemunhe o milagre. Lembra que eu já falei aqui sobre... eu coloco sempre assim a fé como o nosso contato espiritual com Deus. Eu falo dos sentidos naturais, né? O tato, o olfato, né? Gustação, visão, audição. Mas isso me coloca em contato com o mundo natural. Eu consigo pegar nas coisas. Eu me coloco em contato com as coisas. E a fé é o nosso sentido espiritual, que nos coloca em contato com Deus. Mas eu já vi muitas pessoas dizendo, não tenho mais fé. Alguém já disse isso? Deuteronômio 28, 2 diz, se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, vocês virão e os alcançarão todas, sobre vocês virão e alcançarão todas essas bênçãos. Olha só, eu vivo pela fé. Eu coloco a minha fé na palavra de Deus. Deus está dizendo para mim, se ouvirem a voz do Senhor, primeiro passo, condição, promessa condicional. Amém? Existe uma condição para receber essa promessa aqui. Se atentamente ouvir. Espera aí, eu tenho que ouvir Deus. Como é que eu ouvi Deus? Deus fala de várias formas. Mas eu preciso ficar atento e ligado nele. Senão eu entro no desespero. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, primeiro passo, eu tenho que ouvir Deus. Sobre vocês, a Bíblia continua dizendo, e atentamente, tal. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, procurando guardar os seus mandamentos, tal, e vai. E depois chega uma parte que diz assim, sobre vocês virão e alcançarão todas essas promessas. Então quando eu ouço Deus, e eu entendo que eu vivo pela fé, eu vou dizer uma coisa para vocês, nos dias de hoje, cada vez mais, se nós viver pelo que estamos vendo, nós vamos querer sumir. Se nós vivermos pelas notícias que ouvimos, nós não sabemos para onde ir. Porque com a pandemia, vou fugir, né? Pegar uma pessoa que tem muito dinheiro, vou fugir, para onde? Estão tentando fazer uma caravana para a Lua. Se tem alguém que quer se inscrever, para onde? Fugir. Sabe? Diga assim, o propósito de Deus é que nós venhamos a desfrutar das bênçãos que Ele tem para nós, através desse viver pela fé. Você veio aqui porque você tem fé. Você está assistindo diante dessa programação porque você tem fé. E por isso que você vai receber o teu milagre. Hoje é o teu milagre. Hoje é a tua hora. Diga, chegou a minha vez. Se nós perguntarmos aqui qual milagre você precisa, vão ser inúmeros milagres. Só que um vai dizer assim, eu preciso mais do que ele, mas preciso mais que ela. Não é assim que a gente pensa? O nosso problema é sempre maior que o do outro. Mas sempre vai achar alguém com maior problema que você.
Mas se nós vivermos pela fé nós podemos tocar no coração de Deus. Quantos querem tocar o coração de Deus? Pela fé nós conseguimos tocar o coração do Pai. Pela fé nós podemos nos aproximar dEle. Nós podemos estar junto com Ele, Ele nos acariciando, Ele dizendo: filho, eu estou contigo, não te preocupa. Quantas vezes eu já escutei isso? Hoje de manhã, nós precisamos ouvir isso. Pela fé nós podemos falar com Ele. Nós lemos em Hebreus aqui que fé é certeza e convicção. E isso é possível pela comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus pela fé atrai as bênçãos. Não importa o que você veio buscar, não importa o milagre que você precisa, Deus, Ele tem poder para fazer. E acabou. Mas acontece uma coisa, às vezes a gente desiste antes do tempo. Não é assim? Nós desistimos antes do tempo. Porque a gente começa a orar. E aí no momento de prosseguir e esperar, desistimos. Não é assim? Abre comigo Colossenses 2:2. Colossenses 2:2. Você que está em casa pode abrir junto. Colossenses 2:2 diz assim: faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção, do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Olha só. Para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza e plena convicção e entendimento. Sabe por que você veio hoje à tarde aqui? Para ter cada vez mais convicção de que Deus continua no controle. Quem sabe as coisas desabaram essa semana. Quem sabe o desafio está grande essa semana. Quem sabe a coisa está pressionando essa semana. Mas eu vim te dizer, Deus continua no controle. Jesus está no controle. Deus nunca perde o controle de nada. Mas você não pode se descontrolar. Quantos aqui costumam ficar ansioso? Tem ansioso aqui também? Lembra que eu falei no domingo aqui? Quantos estavam no domingo aqui? Nossa, tinha muita gente que não estava. Quando a gente sabe que Deus está perto, as coisas são diferentes. Plena convicção. Muitas vezes a gente só ora com fé. E quando levanta dali, não é assim? Às vezes a gente vem no culto, se enche, diz: agora vai dar. Aí quando sai na porta, ele diz: ei, vamos embora. Chama a ansiedade de novo. Vamos para casa. Não pode ser assim. Hebreus 12:2 diz assim: olhando firmemente, diga, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Olha só. Em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Ele tinha uma alegria proposta. E Jesus veio com proposta, ele sabia porque ele veio. E eu imagino Jesus, eu já falei sobre isso,
sentado no Getsemane, orando e dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Imagina se ele parasse, só até aqui. Passe de mim esse cálice. Mas o que Jesus continuou orando, ele continuou dizendo: mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Você está entendendo? Só que muitas vezes a nossa oração chega: Pai, me livra disso. E às vezes o que está acontecendo é Deus te pressionando para o melhor. Eu creio que Deus tem sempre o melhor para nós. Estar no propósito de Deus, crendo nele, é o melhor que nós podemos fazer. Quantos estão prostrados com Jesus no Getsemane? Getsemane foi lugar de decisão. Jesus levantou e foi para a cruz. E o mais incrível é que Jesus levanta do Getsemane e vai em direção à cruz. Ele não tinha sofrido ainda, não tinha cuspido nele, não tinha sido espancado, não tinha ido para a cruz. E ele vai em direção à cruz dizendo: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Quer dizer, Jesus já tinha vencido no Espírito. Ele não tinha passado pelo sofrimento, mas os olhos dele já estavam na glória. Os olhos dele já estavam na alegria que estava proposta. E eu venho aqui te dizer: tira os olhos dessa situação e coloca os olhos firmes em Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da tua fé, porque você vai entender e você vai ver que Ele vai te dar o melhor. Ele vai fazer o melhor para você. Você está entendendo? Tira os olhos da dor, do sofrimento, da situação. Ah, mas pastor, eu vou fingir que não existe. Não, a vida com Deus não é fingir, é crer. Mas quando você levanta os olhos e coloca os olhos em Jesus, você sabe que algo vai acontecer. Mesmo que esteja tudo perdido, mesmo que é uma situação difícil, complicada, mas quando eu levanto os meus olhos e olho firmemente para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus, se eu não fizesse isso todos os dias, quem sabe eu não estaria mais aqui. Quantos de nós que, se não fizer isso todos os dias, olhando firmemente para o autor e consumador, firmemente quer dizer não tire os olhos. Está acontecendo um problema, mas não tire os olhos. Está acontecendo uma situação, mas não tire os olhos. Está acontecendo isso, Jesus, mas não deixa de olhar para mim. Esse é o viver pela fé que nós precisamos. Jesus, está difícil. Continua olhando para mim, filho. Eu estou vendo isso. Você está entendendo? Muitos falam do Pedrão. O Pedrão, quando viu o vento, ele afunda, né? Mas nós vemos que Pedro, quando afundou, também pediu ajuda para Jesus. Ele viu que ele afundou, ele viu que se distraiu. Não se distraia. Ele se distraiu e afundou. Só que quando está afundando, ele era pescador, filho de pescador, sabia nadar. Ele podia pensar: opa, vou me afogar, vou voltar para o barco. Mas o que ele disse? Senhor, salva-me. Quer dizer, o coração de Pedro tinha fé que o que ele precisava estava em Jesus. Aquilo que Pedro não conseguiu fazer sozinho, Jesus pegou na mão dele, ó, botou ele em pé em cima d'água e vamos voltar para o barco. Eu creio que foi assim. Então, aquilo que nós não conseguimos, através do arrependimento e entrega total e continuar crendo, você vai conseguir. Mas vai ter momentos que você vai ter que se render para Ele. Você vai ter que renunciar temperamento, angústia, tristeza, o que for, para entregar para Ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Essa vida pela fé, ela torna-se verdadeira e real quando nós olhamos firmemente para Jesus. Não só quando você vem para a igreja, ou quando você ouve uma pregação. Não, olhar firmemente para Jesus todos os dias. Nesses últimos dias eu subo a escada correndo e dizendo: obrigado, 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 Senhor. Porque isso vai gerando fé, ouvindo um louvor, vendo uma palavra, vendo, sabe, você vai se enchendo e daqui a pouco Ele vai falando com você. Daí vem uma pombinha e senta do teu lado assim, daqui a pouco, nossa. Aí você vai olhando para Ele, porque tem um manual de vida que está à nossa disposição. 6:30,
Por que vocês não falam que eu estou falando demais, hein? Já vamos encerrar então. Diga comigo assim: essa vida pela fé torna-se verdadeira e real quando olhamos firmemente para Jesus. Se você olhar firmemente para Jesus, essa fé vai ser um atuar divino, confirmando as promessas que Ele tem para você. Vamos ficar de pé.